O que é Python? Como essa ferramenta é utilizada dentro da área da ciência de dados? Qual resultado ela gera para o cientista de dados? Se você está pensando em iniciar sua formação como cientista de dados e quer entender melhor como uma das principais ferramentas dessa profissão funciona, presta bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou mostrar de uma forma bem simples, bem clara e direta como que o Python é usada dentro do dia a dia de trabalho de um cientista de dados, para você perder o medo da programação de uma vez por todas. Lembre-se sempre que a clareza e o entendimento elas dissipam o medo. Quanto mais você souber como as ferramentas funcionam, menos medo você terá em aprender essas ferramentas. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e, importante, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigaron e nesse vídeo eu vou mostrar as 4 principais utilizações do Python no meu dia a dia de trabalho como cientista de dados. Mas antes disso eu preciso falar com você sobre as ferramentas de manipulação. Em 2022 já tínhamos disponíveis 40 trilhões de gigabytes de dados armazenados em bancos de dados. E com esse volume de dados a pergunta que fica é: como que nós analisamos esses dados em busca de padrões, insights, respostas para o negócio, oportunidades de crescimento, diminuição de custo e etc. É nesse momento que o Python ele entra em cena. Ainda hoje, muitas empresas elas analisam seus dados utilizando planilhas de Excel. Quem nunca fez o download de uma planilha, importou isso para dentro do Excel para poder fazer tabela dinâmica, gráfico, filtragem, selecionar linha e mandar isso de volta para o chefe, por exemplo. Quem trabalha ou quem trabalhou em qualquer área, com certeza já precisou usar o Excel pelo menos uma vez na vida, até mesmo para organizar as contas pessoais. Só que no ambiente de trabalho de grandes empresas que geram grandes volumes, o Excel já não é mais uma ferramenta para se analisar dados, porque ela tem um limite. Se você pesquisar no suporte da própria Microsoft, eles dizem que o limite de linhas do Excel é de 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Para um volume pequeno de dados, o Excel ainda é uma grande ferramenta, mas para uma realidade de um cientista de dados que trabalha aí com volumes de dados por volta da casa dos 10 milhões de linhas, o Excel já não é mais uma ferramenta boa para isso. Além disso, o cientista de dados ele tem outras necessidades de ferramentas, como por exemplo métodos estatísticos e algoritmos de machine learning. Logo, o cientista de dados, ele no passado foi buscar em outras áreas, como por exemplo o desenvolvimento de tecnologia, uma outra ferramenta que pudesse, primeiro, ser robusta o suficiente para poder manipular maiores volumes de dados, que fosse equipada com ferramentas da estatística e também com algoritmos de machine learning, para que ele fosse capaz de aplicar sobre os dados e encontrar padrões, e encontrar insights e gerar valor para a empresa. O cientista de dados acabou encontrando essa união dessas necessidades que ele tinha dentro das linguagens de programação. Portanto, a linguagem de programação, se você olhar a definição mesmo do livro, diz que é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas que podem ser transformadas em um programa de computador. Só que a minha definição pessoal ela é completamente diferente, porque eu entendo a linguagem de programação como um idioma entre o ser humano e o computador. Da mesma forma que você usa o inglês para poder se comunicar com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, você usa a linguagem de programação para se comunicar com o seu computador. A diferença é que a linguagem de programação ela é uma linguagem imperativa, onde as palavras elas são comandos, são ordens para o computador executar e te retornar alguma coisa. Portanto, as linguagens de programação elas são idiomas para dar comandos ao seu computador, a fim de que ele execute essas ordens e te retorne o resultado dessa execução. Então, da mesma forma que existe o idioma inglês, o inglês britânico, o alemão, o japonês, para poder se comunicar com diferentes pessoas de diferentes regiões do mundo, na linguagem de programação é a mesma coisa. Nós temos diferentes linguagens de programação, como por exemplo Python, C++, Java, R, JavaScript, entre outras, para nos comunicarmos com o computador. Na ciência de dados em específico, a linguagem de programação robusta o suficiente para poder manipular grandes volumes de dados, e que possui comandos para poder aplicar ferramentas da estatística e também de machine learning é o Python. Existem, obviamente, outras linguagens que são muito utilizadas pelos cientistas de dados, como o R, por exemplo. Mas o Python ele tem algumas vantagens sobre o R que faz dela a linguagem mais utilizada dentro das empresas.
Posso até depois fazer um vídeo com relação às vantagens e desvantagens entre Python e R para que você entenda realmente quando usar Python, quando usar em R, porque que Python é muito mais utilizado do que R dentro das empresas. Portanto, se você está aprendendo ciência de dados com R, toma muito cuidado, porque você será cobrado para utilizar Python, com toda certeza. Agora que a gente já discutiu sobre o que é uma linguagem de programação, vamos falar um pouquinho sobre essas 4 tarefas mais utilizadas no Python dentro da área da ciência de dados. As 4 tarefas elas são bem simples. O cientista de dados ele usa Python para analisar dados, para aplicar ferramentas estatísticas em dados, para poder treinar algoritmos de machine learning e para automatizar tarefas. E eu vou dar um exemplo de cada um desses pontos aqui com você nesse vídeo. O primeiro ponto é analisar dados. Para você entender como é que o Python ele é utilizado para analisar dados, eu vou fazer um paralelo aqui com uma análise que foi feita no Google Sheets, que é uma ferramenta, aí, é um primo online do Excel, beleza? Então a gente vai responder 3 perguntas de negócio aqui muito simples utilizando essas 2 ferramentas. Então imagina que você foi perguntado para responder as seguintes perguntas. Qual é o número de clientes? Qual o número de clientes por cidade? E qual o número de clientes por cidade por produto? São 3 perguntas que fizeram para você e te deram uma base de dados para você responder. Você pode responder essas 3 perguntas em qualquer uma dessas ferramentas. A mais utilizada, como eu disse para vocês, é o Google Sheets, né, que é um primo aí online do Excel. Então, como que você responderia essas 3 perguntas? Você poderia vir aqui, por exemplo, selecionar essa base, aí você vem aqui em inserir, tabela dinâmica, e aí você escolhe onde você quer colocar essa tabela dinâmica, eu vou colocar ela aqui bem embaixo, vou dar um OK, vou dar um criar. Então ele cria uma tabela dinâmica, e aqui eu tenho algumas opções para criar essa tabela dinâmica. Então o que eu quero responder na primeira pergunta? Quantos clientes eu tenho? Que é basicamente eu contar o número de linhas aqui desse conjunto de dados. Então eu venho aqui, pego o meu Customer ID, que é o meu identificador único por cliente, coloco aqui em valores, e eu escolho aqui uma operação de agregação, que não é uma soma, eu quero fazer uma contagem. E ele me mostra o número 10, ou seja, eu tenho 10 linhas, que é o número total de clientes dessa tabela. Então, eu acabei de responder a primeira pergunta sobre quantos clientes. Agora eu quero saber, desses 10 clientes, quantos clientes eu tenho por cidade. Eu posso fazer a mesma coisa, eu venho aqui, seleciono a minha base de dados, depois eu venho aqui em inserir, tabela dinâmica, escolho aonde eu vou colocar essa tabela dinâmica, dou um OK, dou um criar e ele me abre algumas opções. Agora eu quero pegar o Customer ID, fazer a mesma contagem, então vou colocar aqui como uma conta, só que eu quero agora que ela seja agrupada por cidade, então eu pego a minha cidade aqui e coloco ela nas linhas. Ele vai mostrar para mim as mesmas 10 pessoas, só que agora distribuídas dentro da cidade. Então, eu acabei de responder a minha segunda pergunta de negócio. Para responder a última, o processo é o mesmo. Eu venho aqui, seleciono a minha base de dados, que é onde eu vou estudar o meu comportamento, né, para poder responder as perguntas de negócio. Vou aqui inserir, tabela dinâmica, página existente. Vou escolher aqui embaixo onde eu vou posicionar essa minha tabela dinâmica. Vou dar um OK, vou dar um criar. E depois vou pegar aqui o Customer ID, colocar nos valores, só que ao invés de somar eu vou fazer uma contagem. Vou colocar aqui também a cidade nas linhas e vou colocar não só a cidade, mas também o produto. Ele queria saber por produto. E aí eu tenho a mesma coisa aqui, eu posso colocar repetir marcadores e tirar esse total aqui. Então eu tenho as mesmas 10 pessoas, só que agora distribuídas por cidade e por produto. Então, com o Excel, né, com o Google Sheets, eu consegui fazer responder essas perguntas muito simples. Só que eu tenho aqui uma base de dados de 10 linhas. Se eu tivesse uma base de dados de 10 milhões de linhas, provavelmente eu não conseguiria fazer essa análise aqui. Como que eu faria exatamente essa análise aqui, só que agora no Python? Agora eu vou conversar com o meu computador e eu vou usar alguns comandos em Python para falar com ele, para ordenar que ele faça algumas coisas para mim. Então eu vou abrir aqui uma ferramenta chamada Jupyter Notebook e aqui dentro eu vou dar alguns comandos. O primeiro comando que eu preciso é os dados, né? Quando eu selecionei aqueles dados lá. Como é que eu seleciono os dados aqui dentro do Python? Eu vou usar alguns comandos aqui. Então, por exemplo, eu vou importar o pandas SPD e vou pedir para o Panda ler para mim aqueles dados. Então, vou colocar aqui read data.csv. Vou guardar aqui dentro de uma variável def. Não se preocupe em entender nada, tá? A ideia dessa aula aqui não é explicar para você sobre comandos, mas é mostrar como que eu faria a mesma análise no Excel. No final desse vídeo vou deixar para você uma recomendação de um curso gratuito para você aprender Python. Então, olha só, a gente está no mesmo ponto aqui. Eu tenho os meus dados aqui tanto no Google Sheets quanto os meus dados aqui no Python.
Agora, como que eu ordeno para o meu computador fazer uma contagem de linhas? Eu preciso de um comando para fazer isso. Preciso ordenar que ele faça essa contagem. Então, eu venho aqui, por exemplo, seleciono a minha linha, que é o Customer ID, e faço aqui uma contagem. Ele vai contar para mim aqui o mesmo número de linhas, que foi exatamente o que ele fez aqui dentro do meu Google Sheets. Agora eu vou fazer uma contagem agrupada por cidade. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou vir aqui, vou pegar o meu Customer ID e a minha cidade e vou pedir para o computador fazer uma contagem agrupada por cidade e colocar ponto .count para ele contar aqui por cidade. Então, se eu executar esse comando, ele vai gerar para mim as cidades e vai gerar também o mesmo número de pessoas distribuídas por cidade. Então, isso aqui é uma conversa entre eu e o computador. Eu estou pedindo para ele. Né? Eu estou dizendo para ele assim, olha, pega a minha base de dados que está dentro dessa variável df, escolhe para mim duas colunas chamadas Customer ID e City, agrupa pela cidade e faz uma contagem. É exatamente a mesma coisa com que eu faço aqui no Excel. Olha só, no Excel, no Google Sheets, né? Eu seleciono a minha linha aqui, que seria basicamente o meu DF, e aí eu venho aqui, coloco em inserir, coloco tabela dinâmica, escolho a página existente aqui, tem mais ou menos aqui, e clico em criar, certo? E aí ele vai mostrar algumas opções aqui para mim, e eu quero escolher somente a coluna, por exemplo, Customer e Cidade. Então eu venho aqui do lado direito, ó, pego a minha cidade, coloco nas linhas, pego o meu Customer ID e coloco nas linhas também, e aí eu vou fazer uma contagem aqui ordenada. Então eu estou fazendo a mesma coisa aqui no Google Sheets, estou fazendo aqui no Python. A conversa ela é a mesma. A diferença é que eu estou usando palavras para falar através do Google Sheets e palavras para falar através do Python. Então o Python nada mais é do que uma conversa, um conjunto de comunicação que eu estou dando ordens para o meu computador para ele fazer algumas atividades para mim. Então, isso é programar em Python. Essas são as mesmas análises que eu faço em um, também faço no outro. Tá? Então, portanto, eu consigo fazer as mesmas análises de dados em Python que eu faria no Google Sheets. Mas utilizando o Python, eu ganho mais robustez e mais capacidade de análise, né? Através das ferramentas da estatística, né? Que é basicamente a segunda forma mais utilizadas com Python, que é você conseguir aplicar ferramentas da estatística. Algumas análises elas precisam de ferramentas mais precisas, para que você consiga entender o comportamento dos dados. Essas ferramentas elas são desenvolvidas dentro de uma grande área da estatística chamada estatística descritiva. Na estatística descritiva, a gente encontra diversas ferramentas para poder analisar dados mais precisamente. Por exemplo, se eu quiser entender como que é o ponto central de um conjunto de dados, eu utilizo uma ferramenta muito conhecida que é a média. Agora, se eu quiser entender como que os dados eles estão dispersos em relação à média, né, em torno do ponto central, eu utilizo uma outra ferramenta da estatística chamada desvio padrão. Agora, se eu quiser estudar a variação dos dados através dos quartis, eu utilizo uma outra ferramenta chamada boxplot. Não sei se todo mundo já viu um boxplot, mas essa aqui é a cara do boxplot. É uma ferramenta visual que mostra a variação dos dados através dos quartis. E o boxplot é uma ferramenta estatística que ela não está dentro do Excel. Então, se eu quiser estudar a variação dos dados pelos quartis, ou seja, desenhar realmente esse boxplot aqui, eu não conseguiria fazer isso através do Excel. Já a ferramenta de Python ela vem equipada com o boxplot, onde eu consigo aplicar um comando em grandes volumes de dados e gerar um boxplot de maneira muito simples. Então, essa é uma das facilidades de você usar a programação. Porque a programação, como eu já disse, nada mais é do que uma conversa entre você e o seu computador, onde você dá ordens para o seu computador executar algumas coisas. Muitas pessoas elas acham que programação é decorar comandos, é memorizar códigos, etc. Só que isso é um grande erro. Pensa no inglês. Imagina que você está dentro de um restaurante em Nova York e você vai fazer um pedido. Você precisa de algumas palavras em inglês para você fazer o seu pedido para o garçom. Só que você não lembra quais são essas palavras. Então, o que você faz? Você procura no Google, você utiliza o Google Tradutor, ou até mesmo você pode recorrer a um dicionário. Em Python é exatamente a mesma coisa. Você precisa desenhar um boxplot para analisar os dados, por exemplo. Mas você não lembra qual é o comando para você pedir ao computador para ele desenhar esse boxplot para você. O que você faz? Você procura no Google, utiliza fóruns da internet, ou até mesmo a própria documentação da linguagem Python, que seria o equivalente aí ao dicionário, ao manual de uso dessa ferramenta. Então você precisa saber o que você quer pedir para o computador e não decorar todos os comandos. Com o tempo, obviamente, você vai acostumando com os comandos e acaba memorizando eles, exatamente assim como você faz no inglês.
Só que você não pode ter medo da programação porque você acha que não vai memorizar todos os comandos, porque não é assim que você aprende programação. E aprender Python é para conseguir fazer melhores análises com estatística e ainda você conseguir usar algoritmos de machine learning para encontrar padrões, né? Que isso é a terceira tarefa mais utilizada do Python dentro da ciência de dados. E é isso que vai tornar você um profissional diferenciado, um profissional realmente que utiliza Python para fazer análise de grandes volumes de dados. A terceira tarefa de um cientista de dados usando Python é você treinar algoritmos de machine learning. De uma forma bem simplificada, né, os algoritmos de machine learning eles são uma sequência de passos que são realizados pelo computador e são capazes de encontrar padrões em dados históricos. Como cientista de dados, eu uso essa ferramenta quando eu preciso descobrir padrões de compras, por exemplo, devoluções, de geração de boletos que não serão pagos e etc., que muitas vezes vêm de comportamentos dos clientes. Então, eu utilizo a detecção desses padrões para poder criar previsões futuras de como serão esses comportamentos. E, afinal de contas, né, os seres humanos eles são máquinas de hábitos. Se você descobrir o hábito das pessoas, você vai ser capaz de prever os seus passos futuros, porque os hábitos eles são uma repetição. Exatamente esse é o trabalho do cientista de dados, descobrir padrões. E o Python ele já vem equipado com ferramentas, com essas sequências de códigos que nós chamamos de algoritmos, que são capazes de descobrir padrões que estão impressos nos dados. Uma família enorme de algoritmos eles estão disponíveis para uso dentro do Python, certo? E a última, então, tarefa que nós mais utilizamos dentro do Python é automatizar tarefas. Então, o computador ele é ótimo, ele é muito bom em realizar tarefas sequenciais e repetitivas. Por isso, é a máquina perfeita para você realizar tarefas automaticamente. Você escreve um conjunto de instruções para serem realizadas e ordena para o computador executar esse conjunto de ações em uma determinada hora e dia da semana. Então, trabalhos como coletar dados de fonte de dados e guardar em banco de dados pode ser uma tarefa automatizada. Coletar dados de fontes, fazer uma limpeza, remover erros, criar gráficos e enviar resultados por e-mail é uma sequência de passos que pode ser automatizada pelo Python. Você atualizar diariamente um gráfico com os dados do dia anterior, uma coisa automática que pode ser ensinado o computador a fazer através do Python. Você pode coletar dados de várias fontes, consolidar isso numa base única, salvar isso em algum banco de dados e enviar os resultados por e-mails. Então, todas essas e muitas outras tarefas, elas podem ser automatizadas e feitas pelo computador automaticamente. Isso vai liberar tempo para você fazer o que você faz de melhor, que é pensar. Trabalhos repetitivos e manuais não fazem o menor sentido ser feito por pessoas, já que o computador ele faz isso melhor, mais rápido e com muitos menos erros. O ser humano ele tem a maior característica de todas, que é pensar, que é raciocinar, que é usar a criatividade para resolver problemas. Quando você precisa transformar todo esse pensamento numa sequência lógica de passos para ser resolvido, aí sim a gente vai atrás dos computadores e ordena ele para que eles façam isso automaticamente sem a gente ter que pensar ou se preocupar com esse tipo de tarefa. Bom, então essas foram as 4 tarefas mais utilizadas dentro do Python pelos cientistas de dados. E só para concluir, eu queria dizer que Python ela é usada dentro da ciência de dados principalmente para analisar dados, e eles já vêm equipados com ferramentas de estatística, de machine learning. Elas podem ser usadas para analisar dados, aplicar ferramentas estatísticas em dados, treinar algoritmos e automatizar tarefas. É uma linguagem de programação que permite você trabalhar com grandes volumes de dados, tanto para analisar e gerar insights, quanto para você treinar algoritmos de machine learning com dados passados, para que eles encontrem esses padrões e criem cenários futuros. E a programação ela é simplesmente um idioma que deve ser aprendido da mesma forma como você aprende o inglês. Não decorando as palavras, mas sabendo como pedir o que você quer que o computador faça para você. E se você quiser aprender Python hoje de maneira simples, rápida e com a minha didática, tem um mini curso chamado Ciência de Dados Primeiros Passos, onde eu ensino para você analisar dados com Python e aplicar conceitos básicos da estatística para responder perguntas de negócio de grandes empresas. Então, esses são os primeiros passos para você começar a tua jornada dentro da ciência de dados. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você aprenda bastante com esse curso. E também espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo, então. Até mais!